Fala, família Barrados! Chegamos para os nossos palpites para a 22ª rodada do Brasileirão Série A. Editor, roda a vinheta e vamos para os palpites. O Goiás vem da derrota para o Palmeiras na 21ª rodada, resultado normal, ainda mais jogando fora de casa. O lado ruim dessa derrota é que o time do Goiás nas últimas 5 partidas venceu apenas uma, precisa voltar a vencer no Brasileirão. Agora encaram o time do Avaí, que depois de 3 derrotas seguidas conseguiram parar de perder. Ficaram só no empate no jogo contra o Corinthians. Precisam voltar a vencer, assim como o Goiás. O Avaí está numa situação mais complicada, estão mais próximas da zona de rebaixamento que o time do Goiás. O resultado contra o Corinthians dá para considerar normal, o Corinthians é o vice-líder da competição. Goiás contra Avaí, eu aposto no Goiás. Goiás 2-1 é o meu palpite. Clássico paulista, o Corinthians não vive bons dias. O Coringão ficou só no empate no jogo contra o Avaí na 21ª rodada. Aí depois jogaram pela Liberta e acabaram sendo eliminados pelo Flamengo. O Coringão tenta se reencontrar para esse restante de temporada. No Brasileirão estão bem, são os vice-líderes no momento. Agora encaram o líder do campeonato, o Palmeiras, que vem da grande vitória para cima do Goiás na rodada passada por 3-0 e também aí da classificação heróica na Libertadores. Jogaram grande parte do jogo com 1 a menos e depois ainda tiveram mais um jogador expulso no segundo tempo, que foi o Scarpa. Mesmo assim, levaram a disputa para os pênaltis e conseguiram a classificação. O Palmeiras, mais uma vez, é forte candidato ao título da Libertadores. No Brasileiro, são 5 vitórias seguidas, estavam voando o time comandado pelo Abel Ferreira. Para esse jogo entre Corinthians e Palmeiras, eu aposto no empate 2-2, é o meu palpite. O Cuiabá vem da derrota para o Fluminense na rodada passada, resultado normal, ainda mais jogando fora de casa. Mas os últimos jogos não têm sido bons para o time do Cuiabá. Dos últimos 5 jogos, das últimas 5 rodadas, não venceu nenhuma partida. Vem de 3 derrotas seguidas. O Cuiabá está na zona de rebaixamento e agora encara o Juventude, que é o lanterna da competição. Confronto direto. O Juventude que vem de 2 derrotas seguidas, a última foi no jogo contra o América Mineiro. O Juventude vai se confirmando como um dos fortes candidatos ao rebaixamento nesse Brasileirão. A vitória é importantíssima para o Cuiabá e também para o Juventude nessa partida, 2 times que precisam muito de vitórias. Eu aposto no Cuiabá jogando em casa. Cuiabá 1-0 vai ser o meu palpite para esse jogo. O meu Fogão segue tentando se encontrar no Brasileirão. Dos últimos 5 jogos, venceu apenas uma partida. Das últimas 5 rodadas, só teve uma vitória. Na rodada passada, ficaram só no empate contra o Vozão. Saíram na frente ainda no primeiro tempo, no comecinho do primeiro tempo, mas na segunda etapa vacilaram e cederam o empate. O time precisa se encontrar no Brasileirão. Oscilam demais no campeonato, não conseguem uma sequência de vitórias. Agora encaram o Atlético Goianiense, que depois de 6 rodadas, perdendo direto no Brasileirão, 6 derrotas seguidas, voltaram a vencer. Venceram a partida contra o RB por 2-1. Vitória importantíssima para o time que está na zona de rebaixamento. Nesse jogo entre Botafogo e Atlético Goianiense, na teoria o Botafogo é favorito, mas eu vou apostar no empate. 1-1 vai ser o meu palpite. O Coxa não vive um bom momento. Dos últimos 5 jogos no Brasileirão, venceram apenas uma partida. Na rodada passada, foram derrotados pelo Santos.
O time do Coritiba acabou levando um golzinho na reta final do jogo, deixando essa derrota mais dolorosa ainda. Segunda derrota seguida no Brasileirão. Se aproximam cada vez mais da zona de rebaixamento. Agora encara um Galo que vem de 3 derrotas seguidas. Que fase do time mineiro que não vence há 4 rodadas no Brasileirão. Já na Libertadores acabaram sendo eliminados pelo Palmeiras. Tiveram o jogo nas mãos para vencer, para se classificar. Jogaram grande parte da partida com um a mais em campo, já que o Danilo do Palmeiras foi expulso por volta dos 28 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras teve mais um jogador expulso, o Scarpa. Mesmo assim, o time do Atlético não conseguiu fazer o gol da vitória que daria a classificação para o time do Atlético. Aí o jogo foi para os pênaltis e nos pênaltis o Palmeiras avançou para as semifinais. O Atlético vacilou demais nesse jogo aí da Liberta, que fase do time mineiro. Para o jogo entre Coxa e Atlético Mineiro, eu aposto no empate 1-1, vai ser o meu palpite. Clássico cearense, o Vozão não vence há 3 rodadas no Brasileirão. Na rodada passada ficaram no empate contra o Botafogo. Acabou sendo um bom resultado, já que o Fogão saiu na frente ainda no primeiro tempo e o Vozão teve que reagir na partida, conseguiu buscar o empate. Agora é clássico contra o Fortaleza, que muitos apostavam que já estava rebaixado nesse Brasileirão. Mas reagiram. São 3 jogos sem perder, 2 vitórias seguidas. A última foi uma grande vitória para cima do Inter. Mesmo jogando grande parte do jogo com 1 a menos, o Fortaleza meteu 3-0 para cima do time gaúcho. Que vitória do Fortaleza, ganha moral demais. Ainda estão na zona de rebaixamento, mas o time reagiu, acordou no Brasileirão. Para o clássico eu aposto no Fortaleza 2-0 vai ser o meu palpite. O Mengão do Dorival Júnior tá imparável, o time vive uma grande fase. Na zaga nada passa, a zaga do Flamengo tá encaixadinha. E no ataque, o Mengão é letal com Gabigol e Pedro. Sem falar no Arrascaeta que tá jogando bola pra caramba, é bom demais o uruguaio. O Flamengo vive um grande momento e tenta chegar lá na ponta da tabela. Tem um longo caminho ainda pela frente, já que o Verdão também não dá mole. O Palmeiras está jogando bola demais. A situação não é fácil para o Flamengo aí no Brasileirão. Pensando no título, vai ser difícil pra caramba. O Flamengo começou mal no Brasileiro e tá tendo dificuldade de chegar ali na ponta da tabela. Agora vai ser complicado demais. Pela frente vão ter o Atlético Paranaense, que também vive um grande momento. Estão logo acima do Flamengo na tabela. O time vem de 2 vitórias seguidas e dos últimos 5 jogos, das últimas 5 rodadas, venceram 4 partidas. Que trabalho fantástico do Felipão no comando do time paranaense. Atlético e Flamengo que também vão se enfrentar pela Copa do Brasil logo na próxima semana. Depois desse jogo, os 2 times devem poupar no Brasileirão, mas eu aposto na vitória do Flamengo. O Flamengo 1-0 vai ser o meu palpite para esse jogo da 22ª rodada. O São Paulo entra na 22ª rodada tentando se reencontrar com a vitória. O time não vence há 6 rodadas, incríveis 6 rodadas, vem de 2 derrotas seguidas. Mesmo com esse fraco desempenho nas últimas rodadas, o São Paulo consegue se manter no meio da tabela. Agora enfrenta um outro time paulista, o RB, que foi surpreendido pelo Atlético Goianiense na rodada passada. Na minha opinião, o RB era favorito naquele jogo, porque o Atlético não vencia há 6 rodadas seguidas. 6 derrotas seguidas, na verdade, o Atlético Goianiense vinha aí na sequência. Bom, aí pegaram o RB e conseguiram a vitória. O RB me surpreendeu negativamente nessa 21ª rodada. Mesmo assim, estão bem na competição, estão na parte de cima da tabela. O jogo entre São Paulo e RB, eu aposto no RB 1-0 vai ser o meu palpite.
O América vem da vitória para cima do Juventude e está bem na competição nesse momento. São 3 vitórias seguidas. O time do Coelho parece que se encontrou no Brasileirão. Claro que ainda tem muito campeonato pela frente. Vou encarar agora o time do Santos, que já não perde há 4 rodadas. O Peixe que vem da grande vitória para cima do Coxa. Grande vitória porque foi conquistada na reta final da partida, já nos acréscimos do jogo. O time do Santos foi buscar a vitória por 2-1. O Peixe está ali no meio da tabela, pertinho da equipe também aí do América Mineiro. Promessa de um jogo equilibrado, mas eu aposto no Coelho. A América 2-1 vai ser o meu palpite para esse jogo. O Inter vem da derrota por 3-0 para o Fortaleza. O time do Inter jogou grande parte da partida com um a mais em campo, já que o Romarinho do Fortaleza foi expulso ainda no primeiro tempo. Mesmo assim, acabaram sendo atropelados, foram mal demais na partida. Aí depois jogaram pela Sul-Americana e acabaram sendo eliminados pelo Melgar na disputa de pênaltis. Não vive bons dias a equipe gaúcha, que agora encara o Fluminense, que vem da vitória para cima do Cuiabá na 21ª rodada. O Flusão que está imparável no Brasileirão, não perde há 2 meses. A última derrota foi na 11ª rodada, aquele jogo contra o Atlético Goianiense. O Diniz está fazendo um trabalho espetacular no time carioca até o momento. E eu acho o Fluminense favorito nesse jogo, não sei porquê, mas Flusão 3-1 vai ser o meu palpite para essa partida. E é isso, chegamos no final desse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, comenta e compartilha. Se inscreva no canal, é de graça, não custa nada. Valeu e fui!